Série Moça de 88 capítulos, Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas. Aquilo que eu não entendo eu julgo, porque é mais fácil julgar que estudar, julgar que compreender. E se eu tenho medo, é aí que eu julgo mais ainda. Então imagina, 7 encruzilhadas, dá medo? Caboclo, dá medo? Saravá. Deveríamos começar pelo processo de desmistificação etimológica, pegando o pai dos sábios, dicionário, e desmistificando as palavras, para não ter medo. Amanhã aqui vamos entrevistar o ex-bispo Elcio. Mostra o bispo Elcio lá. A esposa Priscila. Vieram de Roraima, uma história linda. Por quê, gente? Porque enquanto eu preparava o tema aqui, eu ouvi uns trechinhos e ele dizia ali para todos que as igrejas neopentecostais exploram este medo que as pessoas têm do desconhecido e se colocam como as igrejas que enfrentam sem medo. Os únicos corajosos que não têm medo da macumba, dá para entender ou não? O fundador da Umbanda, que não é bem aceito pelos umbandistas. Vocês sabiam? E por quê? Vocês lembram que os TJs desprezam o fundador Russell? Eles se afastam cada vez mais porque o Russell era maçom. E depois que a internet chegou, enquanto não havia internet, beleza, né? Mas com a internet ficou fácil saber que o Charles Taze Russell é maçom e tem lá no seu túmulo uma pirâmide. E aí o que eles fizeram? Começaram a dissociar. A Umbanda faz a mesma coisa. Por quê? Por causa do embranquecimento, a elitização da Umbanda. Mas muitas outras religiões e filosofias se afastam do fundador. E eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é inspiração? Inspiração é o espírito, escreva aí. E espírito é inspiração. Por falar em inspiração, depois de 2019, 2020, pandemia, 21, 22, estamos em 23, 3 anos depois, hoje, 6 da manhã, eu fui compor uma música. Porque eu só componho quando vem inspiração. 6 da manhã eu estava lendo um post e eu falei, caramba, isso é uma música. Dá para entender isso? Inspiração é espírito. Depois de 3 anos sem fazer nenhuma música, hoje eu fiz uma música. E vou lançar em Goiânia. 11 anos. A professora Karine vai estar aqui comigo, a gente vai tocar junto, a Ilse vai estar aqui também, a gente vai colocar a melodia. Ó, escuta. Inspiração é espírito, pneuma, paracleto. E se a inspiração está errada, então tudo pode estar errado. Não é? Eu não consigo entender, porque assim, ó, como que eu sigo algo que eu desprezo o fundador? Se eu desprezar o fundador, eu estou desprezando a inspiração daquilo que eu professo. Se eu desprezo o Zélio como fundador da Umbanda, Marglete, eu simplesmente estou dizendo que o Zélio foi só um fantoche que não me interessa mais, mas que eu adorei a inspiração dele e não a pessoa dele. Não tem sentido. Os líderes umbandistas dizem a Umbanda, lembra da dualidade? A Umbanda, que é o som do universo. Umbanda é negra africana primordial. Zélio se aproveitou e criou uma religião para as práticas espirituais, embora eles digam que Umbanda, assim como maçonaria, não é uma religião, mas sim uma filosofia afro-brasileira. Só que a maior parte dos pais de santo, quando vão falar da Umbanda em entrevistas, eles dizem
A Umbanda existe para fazer o bem, respeitar o próximo e religar o homem a Deus. Religar o homem a Deus é religião. Outra incoerência é encarnar o espírito de um padre jesuíta que catequizava índios e negros. Gente, quem está chamando de incoerência não sou eu. São os pais de santo hoje, mães de santo, que não aceitam o Zélio por causa da incoerência. Então eles dizem que não tem sentido um padre branco jesuíta, tudo bem que morreu numa fogueira como herege, mas catequizava, levava para a Igreja Católica quem? Exatamente índios e negros. Caboclo não é índio? Como é que um caboclo índio pode encarnar em brancos? Como é que um pardo, um espírito amarelo, como que um preto velho encarna em branco? Gente, quem fala isso são os... Olha que interessante, os pais de santo negros, eles não aceitam, não faz sentido. Então, quer dizer, existe uma segregação racial dentro da Umbanda. Assim como existiu entre os pentecostais e a Igreja Batista. Isso passa a ser possível somente com Zélio. E de onde vem as 7 encruzilhadas, o nome do espírito que incorporava o padre jesuíta em Zélio? Agora vai ficar bom para explicar esse título aí que eu sei que vai pegar fogo. Revelare. Tudo é feito de caminhos, mas de caminhos retos, duais, paralelos, com linhas retas. Parece eu falando em 2012. Porque as primeiras aulas minhas, e até hoje a mesma coisa, eu sempre desenhava no quadro uma linha. Se você nunca viu essas aulas minhas, você nunca entendeu o X. Tudo é uma linha e embaixo outra linha. 2 linhas que correm paralelas. E tudo é paralelo. Mais para frente a gente começou a usar o termo dualidade, 2016 para cá. Mas antes eu falava tudo é paralelo, eu não falava tudo é dual, eu dizia tudo é paralelo. Tudo tem 2 linhas. E nós precisamos chegar na terceira, que é a síntese. É assim que eu dizia. Desde o começo. Então, assim, olha o que a Umbanda vai dizer, o pai de santo ensinando. Uma linha, outra linha. Essas linhas, por evolução, precisam. O que é cruz, se não é X? Um X. Quais são os formatos de cruzes romanas para tortura? T, X, Y. E por quê? Porque são letras que cruzam. Olha que interessantíssimo isso aqui, gente. Isso é o involuído. O involuído é igual ao número 1. Como que se desenha o número 1? Da Matrix. É o número que é uma linha reta. Como é que é o número 1 em algarismo romano? Uma linha. Mas não tem possibilidades. Quando as linhas se cruzam, dobram, formam geometria. Geometria significa possibilidade. A consciência evolui e cria possibilidade, oportunidade, que são as encruzilhadas. Pasmem. Encruzilhada é o X. X de X. X que está nos vitrais da igreja, que nós vimos lá em Canela. XPTO, o nome de Jesus em grego. É a dualidade das linhas paralelas que acabam quando formam a primeira forma geométrica. Qual é a primeira forma geométrica? Vocês sabem? São 7 formas geométricas. A primeira linha corre, a segunda linha corre. E ficariam correndo, se não houvesse a primeira forma geométrica. A primeira forma geométrica. A primeira forma geométrica.
para fechar as linhas, para cercar elas, para que elas não fiquem correndo em vão, para que elas não fiquem disputando, concorrendo sem unidade. Para que elas tenham unidade, as linhas se fecham e formam a primeira forma de unidade, que é o triângulo. Por isso que o triângulo é o símbolo da Umbanda, o começo da sabedoria. 7 é o X também, porque significa o quê? Infinito. Na Bíblia Original Códex eu ensinei vocês que X é sinônimo do prefixo poli. Os jovens hoje não sabem mais o que são, né? Se eles gostam de mulher, se gostam de homem, se gostam dos dois. Aí eles falam poliamor. O que é poli? O que significa?